Você quer mesmo parar de se irritar com as pessoas? Então escuta isso. Um imperador romano com todo o poder do mundo nas mãos. E mesmo assim, ele escreveu em seu diário: hoje, provavelmente, vou encontrar alguém ignorante, ingrato, arrogante, desonesto e egoísta. Mas nada disso pode me ferir. Agora pensa, se alguém que governava impérios, enfrentava traições e via a corrupção de perto, conseguia manter a calma. Por que você perde o controle por causa de um comentário no WhatsApp? A verdade é dura. Você não se incomoda com as pessoas. Você se incomoda com o que você esperava delas. E é aí que mora o erro invisível, que te mantém preso no mesmo ciclo. Você não se irrita com o comportamento do outro. Você se irrita com a expectativa de que ele agisse como você queria. Mas ninguém te prometeu isso. A vida não te prometeu isso. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não esperavam nada dos outros, esperavam tudo de si mesmos. É por isso que Marco Aurélio escrevia cartas para si, lembrando a si mesmo que o mundo é o que é, e que se ofender por ele é como se revoltar contra a chuva por molhar. Você pode reclamar ou pode abrir um guarda-chuva. E a maioria das pessoas vive assim, andando pela vida com os ombros molhados, reclamando da chuva, sem nunca perceber que a paz está num gesto simples, aceitação, mas não confunda a aceitação com fraqueza. Aceitar não é permitir. Aceitar é entender a realidade como ela é e responder com sabedoria, não com reatividade. É por isso que o maior erro que você comete é esse: tentar controlar o que não depende de você. Você quer controlar a fala do outro, o humor do outro, a gentileza do outro, mas mal controla seus próprios pensamentos. Como você vai dominar o mundo, se não domina nem sua mente? E esse é o início de tudo. É aqui que começa a libertação. Não quando o outro muda, mas quando você entende que não precisa mais da mudança do outro para ficar bem. O mundo é barulhento, as pessoas são caóticas, e você vai continuar se frustrando se continuar tentando que o mundo haja com lógica, educação e equilíbrio, porque ele não vai, mas você pode. Você pode ser o ponto de paz no meio do caos, o pilar firme no meio da tempestade, a muralha silenciosa que não reage a provocações porque já entendeu: se eu me irrito, eu perco 2 vezes. E essa frase deveria estar gravada na sua mente. Se eu me irrito, eu perco 2 vezes. A primeira porque o outro já fez algo ruim. A segunda porque eu permiti que isso entrasse em mim. Os estoicos chamavam isso de dobrar o sofrimento. Você sofre pelo que aconteceu e depois sofre por como reagiu. Mas existe uma saída. Existe um jeito de não se incomodar mais com ninguém. E não é gritando. Não é se afastando de todos, é treinando a sua mente para ser inabalável. Você treina o corpo para ter músculos, treina a voz para cantar. Então, por que não treina a mente para suportar? Suportar sem endurecer, enfrentar sem reagir, observar sem absorver. É isso que torna um ser humano invencível. E vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca te contou. As pessoas não te irritam porque são irritantes. Elas te irritam porque você ainda acredita que tem algo a provar para elas. É isso que te fere. A necessidade de se justificar, de se defender, de mostrar que está certo, que tem valor, que merece respeito. Mas quando você abandona isso, quando você entende que não precisa da validação de ninguém, a irritação perde o sentido. Você começa a rir de coisas que antes te ofendiam, começa a achar graça do caos, porque percebeu. Você não está mais dentro do jogo emocional dos outros. Você criou o seu próprio campo de batalha. E nesse campo, só entra quem você permite. A irritação só bate quando a mente está desprotegida. Quando o ego está com fome. Quando a vaidade está à flor da pele. Mas quando a mente está em paz, até as provocações mais venenosas parecem piadas infantis. E esse é o segredo que ninguém quer te contar. Porque é mais fácil culpar o outro
do que treinar a si mesmo. É mais fácil dizer ela me tirou do sério do que dizer eu ainda não sou forte o suficiente para permanecer no sério. Mas esse vídeo não é para quem escolhe o caminho fácil, é para quem quer vencer de verdade. E se você chegou até aqui, é porque no fundo você sabe que a paz não vem de fora. Ela vem do seu domínio interno, do seu treino, da sua decisão de parar de reagir e começar a reinar sobre si mesmo. A maioria das pessoas reage, poucas refletem, e quase ninguém compreende a diferença entre ofensa e opinião. Se alguém te chama de burro, isso te ofende? Depende. Se um bêbado na rua diz que você é o presidente da galáxia, você se ofende? Não, porque sabe que é absurdo. Agora, por que quando alguém diz algo que toca o seu ego, você reage como se fosse verdade? A resposta é simples e brutal, porque uma parte sua acredita que pode ser verdade. A ofensa só entra onde já existe insegurança, só dói onde ainda há ferida. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, ninguém te incomoda de verdade. O que te incomoda é o julgamento que você mesmo faz sobre o que aconteceu. E aqui está um teste simples. Se alguém te xinga em um idioma que você não entende, você se irrita? Não, você nem entende, porque não tem significado para você. Agora, pensa comigo. E se você treinasse sua mente para neutralizar significados? Para enxergar tudo como neutro até que você decida o que aquilo vai significar? Essa é a arma secreta dos estoicos. Eles sabiam que a mente humana é um filtro e que a dor, a irritação, o incômodo não vem do fato, vem da interpretação. Você não precisa lutar contra o mundo, precisa apenas parar de colocar o mundo como inimigo. E a chave está na escolha. Você escolhe se aquilo te atinge ou não. Você escolhe se aquilo vai roubar sua paz ou não. Mas para isso, precisa se libertar do seu próprio ego, porque o ego é o primeiro a reagir. É ele que quer se defender, revidar, humilhar de volta. Mas o sábio observa. O sábio não se desespera para ter razão. Ele entende que reagir é se igualar ao provocador. E o verdadeiro poder está em manter o próprio nível, mesmo quando o outro desce. Pensa num rei. Um verdadeiro rei não responde a qualquer ofensa. Ele não se rebaixa, porque ele sabe quem ele é. E você, sabe quem você é? Ou ainda precisa que os outros confirmem isso para você? Essa é a raiz invisível da irritação, a dúvida sobre o próprio valor. Se você tem certeza do seu valor, um comentário não abala. Se você tem convicção da sua essência, a crítica vira ruído. Mas enquanto depender da aprovação externa, qualquer crítica vira uma bomba e a vida vira guerra. Você briga com o trânsito, com o caixa do mercado, com o colega do trabalho, com o parceiro em casa. Mas no fundo, só tem uma briga acontecendo, você contra você mesmo. E enquanto essa batalha interna não for vencida, o mundo vai parecer um campo minado. Mas calma, existe um jeito de transformar isso. E ele começa assim. Quando alguém te irritar, não reaja, respira, observa e faz a pergunta que Marco Aurélio fazia a si mesmo. Isso é realmente tão importante assim? 9 em cada 10 vezes. A resposta vai ser não. E na 10ª, provavelmente também. Porque a maioria das coisas que nos irritam não mudam nada de verdade, mas a forma como lidamos com elas muda tudo dentro da gente. Você não quer ter paz? Então pare de se importar com tudo. Escolha suas batalhas e principalmente escolha se aquilo merece sua energia. Porque onde sua atenção vai, sua vida vai junto. E gastar atenção com bobagens é o mesmo que gastar ouro com lixo. Você vale mais do que isso. E quando perceber isso de verdade, vai entender. As pessoas não são irritantes. Elas só estão vivendo no mesmo mundo caótico que você. Mas elas ainda não descobriram o que você está descobrindo agora. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete. Você acha
que precisa entender o comportamento dos outros para ficar em paz. Mas e se eu te disser que tentar entender todo mundo é a receita perfeita para viver irritado? A mente busca lógica, mas o ser humano nem sempre é lógico. Tem gente que vai mentir, mesmo sem motivo. Vai gritar, mesmo sem razão. Vai ferir, mesmo sem intenção. E o seu erro é querer que o outro tenha a consciência que só você tem. Marco Aurélio escreveu algo simples e profundo. Ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei a ingratidão, a traição, a arrogância e a ignorância. Porque essas pessoas existem, mas elas não me pertencem. Essa frase é um escudo, um lembrete de que esperar coerência do incoerente é plantar paz no deserto. A raiva vem da expectativa, e a expectativa vem da ilusão de controle. Você quer controlar como o outro fala, pensa, age, reage, mas não consegue controlar nem seus próprios pensamentos às vezes. Percebe o paradoxo? Você exige perfeição de um mundo imperfeito, e esse é o caminho mais rápido para a frustração. A sabedoria estoica é simples. Aceite a natureza das coisas. O sol esquenta, a chuva molha, e algumas pessoas vão te decepcionar. Não porque são más, mas porque são humanas. E ser humano é ser falho. Você também já feriu alguém sem perceber? Também já foi injusto sem querer. Também já foi mal interpretado. Então por que cobrar tanto do outro aquilo que você mesmo não consegue entregar 100%? Existe uma frase poderosa dos estoicos: a raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem se irrita se machuca duas vezes, primeiro com o fato, depois com a reação. E a dor da segunda parte é totalmente opcional. A maioria das pessoas vive dizendo: fulano me tirou do sério. Mas ninguém tira você do sério. Você é quem sai. Você entrega o seu centro, você abandona o controle. E quando isso acontece, você deixa a emoção te sequestrar. Você perde tempo, perde energia, perde saúde e principalmente perde a si mesmo. Mas sabe o que é mais louco? Muitas vezes a outra pessoa nem percebeu o quanto te atingiu. Ela segue a vida enquanto você carrega o peso. Você fica remoendo, ela já esqueceu. Você sofre, ela nem sabe. Por isso, os estoicos repetiam: se alguém te faz mal, o problema é dele. Se você continua sofrendo por isso, o problema é seu. É duro? É. Mas é libertador, porque te devolve o poder. Te mostra que você não precisa ficar em guerra com o mundo para ter paz. Você só precisa parar de alimentar o que te destrói. E a melhor forma de fazer isso: pratique o que os estoicos chamavam de indiferença racional. Não é frieza, é sabedoria emocional. É olhar uma provocação e enxergar apenas um teste. É ouvir um ataque e perceber que aquilo diz mais sobre o outro do que sobre você. É entender que a sua paz vale mais do que qualquer disputa de razão. Então, da próxima vez que alguém te irritar, não responda, observe e sorria por dentro, porque você está vencendo uma guerra invisível que quase ninguém vence, a batalha contra o próprio ego. Existe uma armadilha mental que prende até os mais inteligentes: querer justiça emocional de quem nunca aprendeu a lidar com os próprios sentimentos. Sabe aquele momento em que alguém te trata mal e você pensa: mas eu nunca faria isso com essa pessoa? Pois é, esse é o erro. Achar que o outro vai te tratar com base no que você faria. Mas a verdade é dura. Ninguém age com base no que você merece. As pessoas agem com base no que elas são. E isso muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de levar para o pessoal. Você percebe que a raiva do outro é só um reflexo de uma guerra interna. Que a grosseria não é sobre você. É sobre o caos que a pessoa carrega dentro dela. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser igual àqueles que te feriram. Isso não é sobre ser passivo, é sobre ser imbatível. É sobre escolher sua paz acima do seu orgulho. Porque orgulho quer bater de frente, mas sabedoria quer seguir em paz.
Imagine uma criança gritando porque não pode comer doce antes do almoço. Agora imagine você gritando com ela por causa disso. Quem parece mais desequilibrado? É isso que você faz quando se rebaixa a provocações. Você perde a razão tentando provar que tem razão. Mas o sábio não disputa no mesmo nível de quem ainda está perdido. Ele observa, analisa e age com base em princípios, não em impulsos. Existe um poder oculto em manter a calma quando tudo te convida a explodir. E esse poder constrói algo que pouca gente tem: coerência emocional. Ser coerente emocionalmente não é ser frio, é ser forte. É saber que não vale a pena se destruir por dentro só para reagir por fora. É entender que sua reação mostra mais sobre você do que sobre quem te atacou. Pensa nisso. Quando você reage com fúria, você se iguala. Quando você responde com calma, você se eleva. É como se você dissesse silenciosamente: eu escolho não deixar que isso me controle. E isso é liberdade. É você no controle da sua vida. É você dizendo que não será marionete da raiva, da frustração ou do orgulho. Porque ser livre não é fazer o que quer. É não ser escravo do que te afeta. Essa é a base da filosofia estoica. Dominar o que está dentro. Porque o que está fora nunca foi seu para controlar. Você não controla o que os outros pensam, mas controla se isso vai entrar em você. Você não controla como falam com você, mas escolhe se vai deixar isso te dominar. E essa escolha, meu amigo, é a linha que separa os que vivem reagindo dos que vivem em paz. Então, da próxima vez que alguém tentar te irritar, não pense: como ele teve coragem de fazer isso comigo? Pense: o que essa situação quer me ensinar sobre mim? Esse é o salto. Esse é o despertar. É quando você deixa de ser vítima e vira mestre de si mesmo. Tem uma pergunta que você deveria se fazer toda vez que estiver prestes a explodir. Isso vai importar daqui a 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta é não. Mas o ego vai tentar te convencer de que sim. Ele vai gritar dentro da sua cabeça: você tem que responder. Você não pode aceitar isso calado. Mostra quem você é. E aí está o problema. Quando o ego assume o volante, a sabedoria vira passageira. Você começa a reagir ao mundo como um espelho quebrado, refletindo distorções, não verdades. Epicteto dizia algo poderoso: não são as coisas que nos afetam, mas o julgamento que fazemos delas. Essa frase deveria estar escrita em todas as paredes da sua mente, porque tudo o que te irrita não é sobre o outro, é sobre o que você pensa sobre o que o outro fez. Alguém te cortou no trânsito? Não é o ato em si que te tira do sério? É o julgamento: esse idiota me desrespeitou. Mas se você muda o julgamento, muda a emoção. Você pode pensar: talvez ele esteja com um filho doente no carro. Talvez só esteja perdido. Ou talvez só seja inconsciente. E pronto. A raiva se dissolve. Você não alimentou o monstro. Você escolheu o que entra e o que fica fora da sua alma. É assim que o estoico vive, como um porteiro da própria mente. Ele não deixa qualquer pensamento entrar. Ele filtra, ele questiona, ele se protege. Você faz isso com a sua casa, com seu celular, com seu dinheiro. Mas não faz com sua mente. Aceita qualquer lixo emocional que jogam em você. Aceita qualquer provocação como uma verdade. Aceita qualquer olhar torto como um ataque pessoal. Mas a vida não é um tribunal. Nem tudo é julgamento. Nem tudo é sobre você. Aliás, a maior parte não é. Você não é o centro do universo. E isso não é uma ofensa. É uma libertação, porque significa que você não precisa carregar o mundo nas costas. Não precisa se defender o tempo todo. Não precisa responder a tudo. Às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que existe, porque ele diz: eu sou maior que isso. Eu não negocio minha paz por qualquer briga. Eu sei quem eu sou e não preciso provar nada para ninguém. Essa postura é rara e por isso é tão poderosa,
Porque o mundo vive em guerra emocional, todo mundo reagindo, explodindo, acusando, mas o sábio caminha diferente. Ele não precisa vencer debates, ele vence a si mesmo. Ele cala quando o mundo grita, ele sorri quando o mundo julga, ele observa quando o mundo ataca, e essa calma desarma qualquer tempestade. Por isso, antes de responder, se pergunte: isso me torna quem eu quero ser? Se a resposta for não, simplesmente não vale a pena. A maioria das pessoas vive numa prisão invisível. Sabe qual? A necessidade desesperada de aprovação. Elas não querem apenas viver em paz. Elas querem ser entendidas, validadas, aplaudidas. E quando isso não acontece, se frustram, se irritam, se perdem. Mas os estoicos descobriram algo que pouca gente entende. A paz não vem do quanto os outros te entendem. A paz vem do quanto você se entende. Pensa comigo. Você já tentou explicar algo com todo cuidado e mesmo assim, a pessoa distorceu tudo. Já tentou ser gentil e mesmo assim foi mal interpretado. Já fez o seu melhor e foi criticado mesmo assim. É aí que mora o segredo. Você não é responsável pela mente alheia. Não é seu dever consertar a percepção dos outros. O erro fatal é esse: achar que a sua paz depende da reação das outras pessoas. Que você só vai ficar bem se elas forem justas, educadas, sensíveis. Mas essa é a receita da infelicidade eterna. Porque você entrega seu estado emocional nas mãos de pessoas instáveis. Você dá o controle do seu humor a quem mal sabe controlar o próprio. E depois se pergunta por que está sempre irritado. Mas o estoico é diferente. Ele entende que a alma precisa de blindagem. Blindar a alma é entender que o desrespeito do outro não define seu valor. É saber que o que falam de você diz mais sobre eles do que sobre você. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ferido e você não será. Isso não. É sobre ignorar tudo. É sobre escolher o que vale a pena ocupar espaço dentro de você. Porque cada vez que você se irrita com algo pequeno, está dizendo: minha paz é frágil. Mas cada vez que você ignora com classe, está dizendo: minha paz é sagrada. Você não foi feito para agradar todo mundo. Você foi feito para evoluir, e evoluir dói. Porque vai exigir que você aceite o seguinte: nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem, nem todo mundo vai te aplaudir. Nem todo mundo vai reconhecer seu esforço. Mas a boa notícia é: você também não precisa disso. A opinião dos outros é só barulho externo. Você não precisa desse barulho para saber quem você é. Você precisa de silêncio, de presença, de consciência e, principalmente, de um coração que não se dobra diante de qualquer crítica. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A irritação vira compaixão. A raiva vira curiosidade, a decepção vira aprendizado e você começa a caminhar mais leve, porque você não está mais tentando provar nada para ninguém, você apenas é, e isso basta. Tem algo que ninguém te contou sobre irritação. Ela nem sempre começa com raiva. Muitas vezes ela começa com medo. Medo de perder o controle, medo de parecer fraco. Medo de ser rejeitado, ignorado, ultrapassado. Mas sabe o que o estoicismo ensina? Que você só perde o controle quando tenta controlar o que não é seu. Pensa nisso. A maioria das suas frustrações vem da tentativa de controlar o outro. Você tenta controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro vai dizer, fazer, entender. Mas isso nunca foi seu. E nunca vai ser. A raiva que nasce da frustração vem de uma expectativa. Ele deveria me ouvir. Ela deveria me respeitar. Eles deveriam me reconhecer. Mas deveria segundo quem? A sua regra? Porque na cabeça do outro, as regras podem ser completamente diferentes. É por isso que você se irrita com gente sem noção. Porque ela não está jogando o mesmo jogo que você. E a verdade dura é essa:
Ninguém é obrigado a jogar o seu jogo. Você pode se comportar, se doar, fazer tudo certo e ainda assim o mundo vai responder de formas inesperadas. O problema é esperar lógica num mundo emocional, esperar justiça num mundo egocêntrico, esperar maturidade de quem ainda vive como um adolescente emocional. O estoico não espera, ele observa, ele entende, ele aceita, não como quem se rende, mas como quem se liberta. Liberta-se da ilusão de que é possível controlar tudo, porque quanto mais você tenta controlar o outro, mais perde a si mesmo. A real força está em controlar o que é seu, seus pensamentos, suas atitudes, seu foco, sua intenção. E sabe o que é lindo nisso? Quando você foca em si, você se fortalece por dentro, e o que vem de fora já não te abala tanto. É como se o mundo estivesse gritando e você apenas ouvisse um sussurro, porque seu mundo interior está em paz, e nada que vem de fora é forte o bastante para quebrar essa muralha. Essa é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não ser escravo do que os outros fazem. Essa é a escolha que poucos fazem, mas que transforma quem tem coragem. A escolha de não reagir, de respirar, de deixar passar, porque às vezes o maior sinal de força é não responder, é sorrir em silêncio e seguir em frente. E sabe por quê? Porque no fundo, você sabe que vale mais do que qualquer discussão vazia. E isso ninguém pode tirar de você. Existe um tipo de pessoa que te irrita profundamente e você nem percebe o motivo real. Não é só porque ela é rude, nem porque ela te provocou, é porque de alguma forma ela te faz se sentir pequeno, te faz sentir que não é respeitado, que não tem voz, que não tem valor. Mas aqui vai uma verdade dura e ao mesmo tempo libertadora. Ninguém tem o poder de te diminuir, a não ser que você entregue esse poder. E sem perceber, é isso que fazemos. A cada vez que você se irrita com alguém que te trata com desprezo, você está dizendo: a opinião dele sobre mim importa mais do que a minha. E isso é perigoso, porque transforma você num reflexo da opinião alheia. Te deixa vulnerável, instável, reativo. E pior, te faz agir como eles. Sim, quando você se irrita, responde com agressividade, revida com palavras duras. Você está deixando que eles definam seu comportamento. E aí vem o paradoxo estoico. Você só vence quando não entra no jogo. Epicteto dizia: se alguém te provoca, saiba que tua mente é que foi provocada. Ou seja, o que te incomoda não é a pessoa, é o que sua mente acredita que aquilo significa. Se ele me ignorou, é porque eu não sou importante. E se ela me desrespeitou, é porque eu não tenho valor. Mas e se for só sobre ela? E se o desprezo do outro for reflexo da própria dor? E se o desrespeito do outro for só um grito de insegurança? A irritação começa a perder força quando você entende que nem tudo é sobre você. A pessoa que grita pode estar desesperada. A pessoa que ofende pode estar machucada. A pessoa que te exclui pode estar perdida. E você? Você pode ser livre. Livre para não reagir. Livre para não se deixar contaminar. Livre para olhar de fora e dizer: isso não é meu, não vou carregar. A maioria vai dizer que isso é fraqueza, mas não se engane. A maior força do mundo é manter a calma no meio do caos. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais te domina. E é por isso que os grandes estoicos nunca reagiam por impulso. Eles observavam, refletiam, e quando agiam, era com intenção, com propósito, com honra. A verdadeira sabedoria está em não ser espelho do outro, está em ser farol. Farol não reage à tempestade, ele apenas continua aceso. E você também pode ser esse farol, mesmo quando tudo ao redor parecer escuro. Você já se perguntou por que certas pessoas te irritam tanto, enquanto outras, fazendo a mesma coisa, nem te afetam?
A resposta pode parecer simples, mas revela um abismo profundo dentro de você. A raiz da sua irritação não está no outro, está na sua expectativa. Expectativa de ser entendido, de ser valorizado, de ser tratado com o mesmo cuidado que você oferece. Mas aqui vai um golpe de realidade. Esperar maturidade de quem ainda vive no piloto automático é como exigir flores de um solo seco. Você pode querer, você pode merecer, mas não vai acontecer. E quanto mais você espera, mais se frustra, porque no fundo existe um erro que quase ninguém percebe: acreditar que os outros devem agir como você agiria, mas eles não têm a sua história, não viveram suas dores, não fizeram suas reflexões. Então, por que deveriam reagir como você? O estoicismo diz: aceite os outros como a natureza os fez. E sabe o que Isso você significa? não está aqui para corrigir o mundo. Você está aqui para se corrigir, para se lapidar, para ser exemplo, não juiz. E isso exige uma mudança de mentalidade poderosa, parar de medir os outros pela sua régua. A sua régua é sua. Foi moldada por tudo o que você aprendeu, enfrentou, superou. Se você forçar o mundo a caber nela, vai viver irritado, decepcionado, cansado. Mas se você aprender a observar, sem julgar, sem reagir, sem se corroer, então algo mágico acontece. Você se protege, você cresce, você evolui. O mundo continua o mesmo, mas você muda a forma de andar por ele. E de repente, as provocações viram apenas ruídos, as críticas viram dados e não ataques. As atitudes alheias perdem o poder de te atingir. É como colocar uma armadura invisível, não porque você se fechou, mas porque você aprendeu a escolher o que realmente importa. Você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem poder total sobre o que você permite entrar. E quando você filtra o que entra, você domina o que sai. Sua reação, seu tom, seu foco, sua paz. E essa paz não tem preço. Ela é a recompensa por não jogar o jogo dos fracos. Porque, no fim das contas, você não quer vencer uma discussão. Você quer vencer a si mesmo. E isso já te coloca em outro nível. Sabe qual é o erro fatal que muitos cometem ao tentar lidar com a irritação? Eles acreditam que o problema está no outro, mas o verdadeiro problema, a verdadeira causa da irritação, está em não assumir a responsabilidade pelas suas reações. Você não tem controle sobre os outros. Você não pode controlar o que eles fazem ou dizem, mas o que você pode controlar, a única coisa que você realmente pode controlar, é a sua reação. E o que faz alguém perder o controle? Por que você se sente perdido em meio a tanta raiva? Porque você sente que precisa reagir, precisa justificar, precisa devolver o que recebeu. Mas aqui está a chave: a necessidade de reagir. É o que te aprisiona. Quando você se sente obrigado a responder à provocação, a rebater a crítica, você está escolhendo perder a sua paz. E a paz interna é o bem mais precioso que você pode ter. Você já percebeu isso? Como? Quando você mantém a calma, mesmo diante da provocação, tudo ao seu redor parece desacelerar. Quando você se controla, as coisas perdem o poder de te atingir. Agora, pense bem. Quando alguém te irrita, você reage porque sente que está defendendo algo. Seu ego, sua imagem, sua honra. Mas o ego é a maior armadilha. Ele te faz achar que cada ataque é pessoal, que cada opinião contrária é uma ameaça. Mas a verdadeira sabedoria, a verdadeira força está em perceber que você não é seus pensamentos, você não é suas reações. E mais importante ainda, você não é o que os outros pensam de você. Você é o que escolhe pensar sobre si mesmo. E quando você escolhe ver o outro, não como inimigo, mas como ser humano, com suas próprias batalhas, suas próprias fraquezas, algo incrível acontece. Você começa a libertar sua mente.
O grande erro que muitos cometem é o de identificar-se com a provocação. Eles se sentem atacados e por isso reagem. Mas quem você é realmente está muito além de qualquer provocação. Você não precisa justificar sua existência. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa atacar para se proteger. E o que os grandes filósofos estoicos ensinaram com tanta sabedoria é que a verdadeira força está em não precisar se defender. A reação emocional, a raiva, a necessidade de resposta, tudo isso é o que mantém você preso. Por isso, um dos maiores ensinamentos de Epicteto é: não se perturbe com o que os outros fazem ou dizem. Você só se perturba se deixar. Isso é a verdadeira liberdade. E a partir do momento que você entende isso, você começa a viver de maneira mais leve, mais verdadeira e mais centrada. Você deixa de ser escravo das suas reações e passa a ser mestre da sua própria paz. Quando alguém te irrita profundamente, há algo mais profundo acontecendo. Não é só o que a pessoa fez ou falou, é o que você decidiu interpretar da situação. Isso é o que os estoicos chamam de distorção da realidade. Porque, no fundo, tudo o que acontece ao seu redor é neutro. Não é bom nem ruim. Mas a maneira como você escolhe ver, o significado que você atribui a cada evento, é o que vai determinar o quanto aquilo te afeta. Imagine a cena. Alguém te ofende, te critica sem motivo. O que você sente? Raiva, frustração, tristeza? Agora imagine que você recebe a mesma ofensa, mas, ao invés de reagir com raiva, você apenas observa a cena de fora, como um espectador. De repente, a ofensa parece pequena, sem importância. Essa mudança de perspectiva é um dos maiores superpoderes que você pode cultivar. O que a maioria das pessoas não entende é que a irritação não é um reflexo do que o outro faz. É o reflexo do valor que você atribui ao que o outro faz. Quando você sente raiva, o problema não está na ação alheia, mas no fato de que você decidiu que aquela ação precisa te afetar. O erro fatal que muitos cometem é não questionar essa escolha. Porque quando você decide que algo te feriu, você entrega ao outro o poder sobre a sua felicidade. Mas a pergunta que você deve se fazer é: por que eu estou permitindo que isso me afete? Essa é a chave para a liberdade emocional. Os estoicos ensinavam que o problema não está no que acontece, mas na nossa reação ao que acontece. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas você pode controlar como reage a isso. E ao fazer isso, você começa a transformar sua vida. Você começa a ver o mundo não como um campo de batalhas, mas como um espaço onde você escolhe sua resposta, sua paz, sua reação. A maioria das pessoas vive em um estado de constante reatividade. Elas estão sempre à mercê do que o mundo se faz com elas. Mas, quando você se torna consciente de que o que te afeta é apenas o significado que você atribui a cada coisa, você ganha um novo nível de controle sobre sua vida. O que você aprendeu com essa parte? A irritação só existe se você permitir. E ao entender isso, você começa a retomar o controle do que realmente importa. Vamos falar de algo que muita gente não percebe, mas que pode ser um divisor de águas na sua jornada rumo à tranquilidade. A diferença entre ser ofendido e se sentir ofendido. Sim, você leu certo. Existe uma linha tênue, mas fundamental, entre essas duas coisas. Ser ofendido é o que os outros fazem com você. Se sentir ofendido é o que você faz com o que os outros fazem com você. Aqui está a chave. Ninguém pode te ofender sem o seu consentimento. Vamos parar e pensar sobre isso por um segundo. Se alguém te chama de algo negativo ou te critica, o ato em si não é ofensa até você decidir que ele é. O que isso quer dizer? Você tem o poder absoluto de definir como reage às palavras e ações dos outros. Não se trata de ignorar ou fingir que não se importa. Se trata de perceber que a ofensa é uma construção mental. Parece difícil, não é?
Pois é, mas na verdade é uma das lições mais libertadoras que o estoicismo tem a oferecer. Os antigos filósofos já sabiam disso. Eles nos diziam: a verdadeira liberdade está em ser imune às ofensas externas. Você vai perceber que quando você não se sente ofendido, muitas das situações que antes te incomodavam simplesmente perdem a força. Imagine que alguém te chama de algo rude. Em vez de se irritar, você pensa: ok, isso foi o que essa pessoa disse, mas o que isso tem a ver comigo? Quando você começa a fazer isso, vai se surpreender com o quanto o mundo ao seu redor perde o poder de te afetar. A crítica se torna apenas uma opinião. A ofensa se torna apenas uma palavra. Você já percebeu que os grandes líderes e mestres espirituais não se abalam facilmente pelas palavras dos outros? Por que isso acontece? Porque eles escolheram não se ofender. A coisa mais poderosa que você pode fazer no seu dia a dia é perceber: ninguém pode te ferir a menos que você permita. O estoicismo nos ensina a filtrar nossas reações, a não dar poder aos outros sobre nosso estado interno. Claro, isso não significa ser insensível, mas significa que, ao invés de reagir emocionalmente, você age de forma racional e controlada. E acredite, quando você começa a cultivar essa habilidade, o resultado é surpreendente. A tranquilidade emocional que vem dessa mudança de perspectiva não tem preço. Você começa a perceber que o mundo à sua volta é muito menos ameaçador do que parecia antes. A paz interior vem de entender que não é o que os outros fazem, mas como você escolhe reagir, que realmente importa. Você já reparou como muitas vezes a irritação vem de expectativas mal colocadas? Sim, você leu certo. A maior parte da nossa frustração surge quando as coisas não acontecem da maneira como imaginamos. E isso é um erro clássico, porque as expectativas nos fazem acreditar que o mundo deve se comportar de uma maneira específica. Quando o mundo não se comporta como esperamos, nos sentimos irritados, frustrados e muitas vezes até vítimas de uma situação que na verdade nem era para ser pessoal. É aqui que entra o grande ensinamento estoico de viver conforme a natureza. Você sabia que a maioria das pessoas não se irrita com o que acontece, mas com o que esperava que acontecesse? E isso é um problema grave, porque a irritação nasce da frustração com o que não podemos controlar. Pense bem, você sai de casa com o plano de fazer tudo da maneira certa. Você planeja como será o seu dia, espera que as pessoas ajam, de certa forma que as situações se desenrolem de maneira previsível. E então, de repente, algo dá errado. O trânsito não coopera, alguém te interrompe, uma conversa não flui como esperava. A raiz disso está em suas expectativas não realistas. Agora, essa questão é: como parar de esperar que o mundo seja do jeito que você gostaria que fosse? A resposta está em mudar a forma como você encara as coisas. O grande truque que os estoicos nos ensinam é aceitar o que vem sem esperar que ele seja diferente. Quando você aceita que a vida é imprevisível, quando você aceita que as pessoas nem sempre serão educadas ou as coisas nem sempre acontecerão como você espera, você encontra liberdade. A irritação diminui porque você parou de lutar contra a realidade. Imagine então como seria sua vida se você se permitisse viver sem expectativas rígidas. Quando você começa a aceitar que o mundo vai te surpreender, que ele vai te desafiar e te frustrar, mas que você pode escolher como reagir a isso, você começa a ganhar uma sensação de controle real sobre sua vida. Isso não significa ser passivo. Muito pelo contrário, significa ser mais resiliente e focar no que você realmente pode mudar, suas próprias reações e sua própria perspectiva. O verdadeiro poder está em aprender a lidar com o inesperado de forma calma, de forma equilibrada, com maturidade emocional. E quando você começa a entender que você não pode controlar o que os outros fazem,
mas pode controlar como reagir a isso, você vê as coisas de uma nova maneira. As pequenas frustrações do dia a dia, aquelas situações que normalmente te deixariam furioso, se tornam apenas partes naturais da vida. E quando isso acontece, as grandes mudanças começam. Sua mente se torna mais clara, seu coração mais tranquilo e sua vida mais leve. Você sabia que um dos maiores inimigos da nossa paz é a nossa própria falta de autocontrole? É verdade. Parece estranho, não é? Mas a realidade é que, muitas vezes, somos mais controlados pelas nossas emoções do que pensamos. A ira não nasce do nada. Ela vem de uma série de escolhas emocionais feitas ao longo do tempo. E o problema é que, sem percebermos, nos tornamos reféns dessas emoções. Se alguém te irrita, se você perde a calma em uma situação, isso não acontece por acaso. É porque você não treinou a sua mente para não reagir assim. E isso é exatamente o que os estoicos queriam que compreendêssemos. A verdadeira força está em dominar a si mesmo. Mas como fazemos isso no dia a dia? Como conseguimos, de fato, controlar nossas reações e evitar que a irritação tome conta? A chave é treinar a mente para ser calma em qualquer situação. Não estou falando de reprimir os sentimentos, de engolir a raiva. Estou falando de aceitar que as emoções são naturais, mas que nós temos o poder de escolher como reagir a elas. Imagine que, em uma situação qualquer, você sinta aquela raiva crescendo dentro de você. O que você faz? Você age impulsivamente e grita, ou você para por um momento, respira fundo e decide não agir? O verdadeiro desafio do estoicismo é treinar sua mente para ser racional, não emocional. Quando você se encontra em uma situação tensa, o que os estoicos sugerem é que você faça uma pausa mental. Respire, avalie, pense. Porque se você simplesmente reagir sem pensar, as chances de se irritar e se deixar levar pelo momento são muito grandes. Aqui está a grande verdade. Os estoicos não eram insensíveis, nem frios. Eles apenas sabiam que as emoções intensas não resolvem nada. Então, como você treina a mente para manter essa calma? A resposta é simples, mas poderosa. Prática diária. Isso mesmo. A chave para o autocontrole é a prática, não há atalhos. Você precisa treinar sua mente todos os dias, se expondo a situações que possam gerar frustração e praticando a paciência. Comece com os pequenos desafios do seu dia a dia. Quando alguém te interromper, ao invés de responder impulsivamente, faça uma pausa. Quando algo der errado no seu dia, ao invés de se irritar, observe a situação de maneira neutra. Com o tempo, esse autocontrole se torna um hábito natural. E aqui está o segredo. Quanto mais você treina, mais forte sua mente fica. E a verdadeira mudança começa. Quando você começa a ser mais calmo e controlado, o mundo ao seu redor começa a mudar também. As situações que antes te tiravam do sério começam a perder seu poder. É um ciclo que se reforça. Quanto mais você controla suas emoções, mais liberdade você ganha. Agora, para finalizar, vamos falar sobre algo que muitas vezes esquecemos, mas que é a chave para manter a tranquilidade em meio ao caos: a responsabilidade pessoal. Sim, você é responsável pela sua paz. Isso é uma das verdades mais libertadoras que você pode entender. Quando você reconhece isso, o poder de controlar suas emoções está em suas mãos. Sabe o que os grandes mestres estoicos nos ensinaram? Eles nos ensinaram que não importa o que os outros fazem ou o que o mundo oferece. O que importa é como você escolhe reagir. Isso é poderoso, porque quando você percebe que é o único responsável pela sua paz, você imediatamente assume o controle da sua vida. Não é mais sobre o que acontece com você, mas sobre como você decide lidar com isso. Mas essa é a chave da transformação.
A sua irritação, o seu desconforto emocional vêm das suas escolhas e não das ações dos outros. Quando você entende isso, sua vida muda. Você começa a perceber que nada externo tem o poder de tirar sua paz, a não ser que você permita. E ao entender isso, você se fortalece emocionalmente e começa a perceber que a vida é feita de escolhas. E você pode escolher não se irritar, escolher não se incomodar. Os estoicos não nos ensinaram a sermos imunes aos desafios. Eles nos ensinaram a ser mais fortes diante deles. Com a prática, você vai perceber que as coisas que antes te tiravam do sério começam a perder o poder sobre você. A vida fica mais leve, mais tranquila. Agora, se você chegou até aqui, quero te desafiar. Se você realmente quer transformar sua vida e encontrar a verdadeira paz interior, comece agora. Não espere que o mundo se ajuste às suas expectativas. Comece a mudar sua maneira de reagir. Respire mais fundo, escolha mais sabiamente e liberte-se das reações automáticas. E se você acredita que essas dicas podem mudar a vida de alguém que você conhece, compartilhe este vídeo com eles, porque a verdadeira paz começa dentro de nós. Agora, eu quero saber de você. O que você vai mudar na sua reação hoje? Comente abaixo. Eu escolho paz. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com alguém e siga para mais vídeos sobre como controlar sua mente e suas emoções. Nos vemos no próximo vídeo.
you.